Fico falando, vendo a bolinha aparecendo ali, aí eu não sei se já está no ar, agora eu acho que está. Bom dia, gente do YouTube, bom dia, comunidade das nações, bom dia, você que acordou cedinho. Sábado e domingo, nossa devocional é 7h20, porque a gente tem 10 minutinhos para ouvir o que Deus anda fazendo na vida de cada uma de nós, e é o momento de compartilhar. E esse é o momento que a gente não grava, então se você tem um testemunho ou quer ouvir você precisa fazer parte do nosso grupo por meio do Instagram Devocional 5H30. Você consegue acessar o pedido lá, as meninas, para ingressar no WhatsApp. E a gente ingressa por meio de um link que fica posto lá no nosso grupo. E você pode ser uma das bonitas que vão falar para a gente aqui o que Deus tem feito. Ô, gente, nem conto para vocês que o tema de hoje é Deus falando: eu te abençoarei, eu te abençoo. Eu não consigo enxergar a bênção de Deus de outra forma que não seja essa. E eu vou mostrar já já para você. Vou deixar aqui para daqui a pouquinho. Vamos orar juntas? Fechem seus olhos. Senhor, muito obrigada por essa manhã de sábado. Obrigada. A gente está vendo o ano já quase às portas para finalizar. E nós estamos aqui firmes, adorando o teu nome, querendo te ouvir, querendo te conhecer mais. Tua palavra diz que a gente precisa prosseguir e prosseguir em conhecer-te. Nós queremos, Senhor, te conhecer. Obrigada porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Como, Senhor? Quando eu ia imaginar que por meio da internet o Senhor se mostraria tão vivo, tão maravilhoso, com tantas manifestações? Quando que eu ia imaginar que um grupo de amigas do discipulado poderiam ativar o Brasil e o mundo? Senhor, o Senhor tem tantas riquezas guardadas para nós. E eu tenho a impressão que o Senhor só fica esperando o nosso posicionamento, o nosso sim. Então, nessa manhã, Senhor, para aquilo que o Senhor tem chamado cada uma de nós para realizarmos, ó Deus, aquelas que estão paradas no medo, na insegurança, empurra a gente, Senhor. Empurra por meio de uma palavra, por meio de uma experiência, por meio de levante. Senhor, às vezes os levantes que a gente tanto teme é o lugar da crise, é o lugar improvável, que a gente olha o escape e vê como a gente pode abençoar vidas. Obrigado por esse grupo, pela existência dessa devocional, e nós te adoramos pela bênção que o Senhor derrama sobre nossas vidas todos os dias, aquelas que vemos e aquelas que não vemos. Te adoramos. Recebe louvor e adoração em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Bonitas, abram aí a Bíblia no Salmo 67, que vai ser o tema. Nós não vamos lê-lo todo, tá? Porque vou te dar tarefa. Ah, não, ele é tão piquitito. Não, mas eu não vou ler todo, não, porque vocês estão muito mal acostumadinhas, tá? Bora aqui, todo mundo vai ler em casa, a gente vai estartar aqui juntas, mas você vai dar continuidade em casa, com o marido, com as filhas, com os filhos, tá? Da maneira que você quiser. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2, somente. Os demais, que só são 7 versículos, daí você coloca. Ó, a Diane já está lá em prantos por causa desse tema. A Diane anda num momento muito sensível. Eu não sei por que não vai para o discipulado, vai apanhar já com crocos na bunda. Pode ir indo. Me avisou que não vai no discipulado. Hoje tem discipulado, pessoal. Hoje a gente se junta. O que é discipulado, pastora? É quando o nosso grupo se junta uma vez ao mês para a gente poder entender o que Deus tem para nós para o próximo mês, para a próxima fase. É o dia que a gente ouve o que Deus está falando com umas com as outras, é o dia que a gente chora junto, ri junto, come junto. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar lá. Por isso que eu já estou pronta, e Neida também já está ali prontinha, que acabando aqui a gente corre para a igreja. Então, abre aí. Salmo 67 fala assim, ó. Seja Deus grandioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Amém, bonitas? Texto lindo. Você vai ler sozinha, não vai? Não vai? Pastora, Diga. desculpa interromper. Na mensagem é tão lindo esse salmo, o início dele.
Espera aí que eu vou pegar a minha Bíblia. Espera aí, isso aqui é a mão. Vamos ver aqui na mensagem. Salmos 67. Vamos ver o que a Dijane está sugerindo para a gente. Você tem aí a Bíblia, a mensagem? Se não tiver, a Marcinha sempre coloca no nosso grupo a versão, a mensagem, você pode pegar também na internet. Olha como é que está aqui. Deus, marca-nos. Sorri para nós. Todo o país verá como ages. As nações pagãs saberão que és capaz de salvar. Ah, vou ter que ler todo, ó. Ah, vou ter que ler todo. Que o povo agradeça e se alegre em ti, ó Deus. Que todos os povos agradeçam e se alegrem em ti. E que todos os povos e nações exultem e expressem sua alegria, porque tu julgas honestamente e tomas contas das nações numerosas. Que o povo agradeça e se alegre em ti, ó Deus. Que todos os povos agradeçam e se alegrem em ti. Que a terra mostre a sua exuberância. Marca-nos, Senhor, nessa manhã, com a tua bênção, ó Deus, ó nosso Deus. Sim, marca-nos com a tua bênção, que sejas honrado nos quatro cantos da terra. Coisa linda. Obrigada, Dijone. Texto lindo, versão maravilhosa. Guarda aí, viu? A Dijane salvou vocês de ler sozinha o Salmo 67, que a gente só ia ler alguns versículos e lemos todos juntos, viu? Ó, gente, aqui no material de hoje, o nosso tema é Deus falando, eu o abençoarei. Ah, coisa mais linda. Eu o abençoarei. E o texto fala assim, o versículo, Números 6, 24, 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Eu o abençoarei. Nosso texto da devocional baseado nesse livro. Se você está aqui pela primeira vez, não sabe que a gente usa esse livro, olha aí o livro que a gente está usando. Pastora, quero comprar. Será que vale a pena? Ah, responda você mesma, porque a gente tem todas essas páginas que você pode ler a qualquer tempo, e a gente está lendo aqui juntas todos os dias esse livro. Uma página por dia, para a gente poder ver o ano terminar olhando em livro. Tão legal isso, né, gente? Bora lá. Hoje somos convidados para refletir sobre o poder e o propósito da bênção divina, aquela que vem diretamente de Deus. Deus disse a Moisés para instruir Arão e os seus filhos, para abençoar o povo de Israel em seu nome. Este ato não vinha de qualquer poder ou bondade do sacerdote. A bênção vinha do próprio Deus. Que ordem linda, né, gente? Uma família inteira, né? Já estou ministrando, ó, pera, não quero ministrar, quero ler, porque a Dijane me falou que é melhor ler tudo. Então, bora ler tudo. Ai, Jesus, bora. Esse ato não vinha de qualquer poder ou bondade do sacerdote, a bênção vinha do próprio Deus. Ouve isso, hein, bonita? Você que está aí já fazendo o almoço. Quando liberamos palavras de bênçãos, não estamos lançando os nossos desejos ou capacidades sobre alguém, mas sendo canais da bondade de Deus sobre a presença e a sua misericórdia. Deus quer que você, bonita, nessa manhã de sábado, assim como os sacerdotes de antigamente, você e eu, a gente seja portadores da bênção de Deus para quem está perto de nós. E eu vou acrescentar aqui a palavra da bispa. Ser uma portadora de bênção para quem está perto de nós e para quem está longe. Ele escolheu a cada uma de nós para ser o seu reflexo, o reflexo de amor e proteção. Para que você carregue, sabe o quê? Essa marca que o Salmo 67, na versão A Mensagem, acabou de trazer. Ele escolheu cada uma de nós para a gente refletir o seu amor e proteção e para você carregar a marca do seu nome. Como sacerdotes em Cristo, podemos declarar palavras de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família e até sobre as nossas atividades diárias.
Ao invocar o nome do Senhor sobre as situações, é Ele quem age para abençoar, proteger, trazer paz. Se você já acordou no meio da noite e sentiu no coração uma vontade de orar, de clamar por algo que nem estava no seu plano, saiba que foi o Senhor quem te inspirou. Ele lhe deu o papel de abençoar e orar em nome dele. Quando abrimos a boca e falamos em suas palavras sobre alguém, o que nós estamos sendo naquele momento, bonita, é uma porta-voz de Deus, liberando no planeta o que ele determinou no céu. Amém? Coisa linda, Bispa Dirce Carvalho. Coisa linda. E eu quero mostrar para você que quando eu estava lendo isso aqui ontem, eu me lembrei o poder das palavras, da gente abençoar umas às outras. Todas as vezes que eu penso no meu discipulado, eu penso em cores, todas as vezes. Porque eu acho que a reunião de mulheres que tem o mesmo propósito, a gente carrega paleta de cores diferentes. Então, eu sempre tenho aqui, ó, olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei o nome de cada uma das minhas discípulas e liberei aqui. Elas nem sabem, as bonitas nem vão hoje no discipulado e já receberam a benção. Olha aí, coloquei aqui o nome de cada uma. E à medida que eu ia colocando, eu ia liberando uma palavra específica daquilo que eu sei que elas estão passando, eu sei daquilo que elas estão tendo como desafio. E eu fui colocando aqui, ó. E aí, aqui, a gente tem. Ah, quer saber a tua cor? Vai para o discipulado. Só vou contar lá. Olha aí. Tá vendo aqui? Que coisa mais linda? Pois é. Aí eu estou agora pensando como é que eu vou fazer para 800 mulheres. Como que eu faço isso? Estou buscando em Deus uma maneira de liberar palavras de bênção para todo o nosso grupo da devocional. Na comunidade das nações, a gente aprende o poder das palavras. A gente não pode brincar com palavras. A gente não fala assim, ai, gente, que burrice a minha. Não. A gente não fica brincando com palavras, chamando a gente de burra, a gente de, ai, meu Deus, hoje eu tô muito, sei lá, estressada. Tá nada, você não nasceu para isso. Você nasceu para refletir e trazer a marca do nosso Deus por onde você for. Na comunidade das nações, a gente aprende o poder que a gente tem sobre a vida dos nossos filhos, liberando palavras daquilo que a gente ainda nem vê acontecendo. Sabe o momento que você olha o seu filho e fala assim, meu Deus, é teimosia demais. Vou falar de mim, tá? Porque eu não posso falar de você, porque eu não sei. Se eu falar de mim e da Sofia, Sofia às vezes tem uma teimosia, assim, que me tira do sério. Qual filho não faz isso, né, gente? Mas eu tenho a impressão, porque eu só tenho ela, que ela faz às vezes para poder me esticar. Eu entendi em Deus que Deus me estica por meio da minha maternidade. Isso está claro, é visível. E tem hora que a teimosia da Sofia me deixa no lugar de reflexão para poder saber. Já usei várias ferramentas. Ela continua teimando. Então, peraí. Deus, o que é que é para fazer? Aí eu pergunto para ele. E muitas vezes, quando ele me responde o que eu devo fazer, a primeira coisa que eu me lembro é que, como mãe, eu tenho poder de bênção ou maldição. Ô, gente, sabia que está na nossa voz a palavra liberada sobre a autoridade dos nossos filhos? Pastora, mas os meus filhos estão numa fase tão difícil. Profetiza, declara, abençoa. O que a bispa está nos ensinando aqui é que existe uma bênção sobre você que você precisa espalhar e entregar para outras pessoas, que você precisa colocar para fora. E muitas vezes vai começar na sua casa, no seu endereço. Pastora, não sou casada, sou solteira, moro sozinha. Libere sobre você mesma as palavras. Pastora, mas eu estou numa fase tão quieta, tão mais na minha. Pois é, começa a declarar o que é que você quer ver até o final do ano. Gente, eu coloquei aqui, ó, como eu posso carregar a marca do nome de Deus. Aí eu escrevi aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A marca que eu carrego de Deus, por onde eu for, primeiro é ter cuidado e intencionalidade com aquilo que você fala. Não brinque com as palavras. As palavras são como armas. Elas são ferramentas no reino espiritual. Foi por causa da palavra que Deus disse haja e ouve. A palavra é assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que João está dizendo?
que era antes só uma palavra, só uma promessa, mas essa palavra se tornou carne, se tornou materializado, se tornou gente, se tornou tocado. E essa palavra, que antes era só uma promessa, que era só uma expectativa, Jesus veio trazer o cumprimento da palavra. Então, bonita, quero chamar sua atenção hoje, porque Deus quer te abençoar, mas Ele quer te abençoar para você poder ser bênção e abençoar outros. E aquilo que você libera tem um poder tão absurdo por causa da autoridade que Ele te deu. Por onde você for, sendo mãe ou não, você está representando o reino. E a Bíblia diz que esse lugar da bênção, ela não é só para nós. Quando a gente olha lá em Gênesis 12, que Deus está conversando, tendo um particular ali com Abraão, Deus está falando assim para Abraão, ó, gente, já não é o suficiente saber que Deus nos abençoa até a 10ª geração, a 1000 gerações, como diz Deuteronômio? Pois é, já é maravilhoso isso, já. Mas ele ainda tem um plus para você. Ele diz assim, eu vou te abençoar até muitas gerações, mas eu também vou abençoar aqueles que você abençoa e vou amaldiçoar aquele que você amaldiçoa. Pelo amor de Deus, gente. Cuida com a boca, cuida com a palavra, cuida com o que você está liberando, porque o que você libera é a manifestação da marca de Deus. Pastora, quando eu fico aborrecida, estressada, eu falo, e depois que eu vou pensar, então, bonita, deixa eu te dar uma notícia. Você não é adolescentezinha, não, você cresceu. Você é uma mulher feita, uma mulher madura. Para de agir igual uma adolescente inconsequente. Adolescente, cabe falar sem pensar e seguir. Porque isso é próprio da fase, da idade. Mas você não, bonita, você é uma mulher adulta. Você tem controle daquilo que pensa. No momento de estresse, no momento de uma discussão, você tem domínio do que vai falar. Pastora, porque você não tem noção como meu marido, quando fica bravo, fica. Não, eu não tenho noção, não, mas eu tenho noção do que o estrago que a tua palavra faz caso você libere maldição. Ô, gente, eu atendo muitas crianças, atendo muitas. E quando eu pergunto para elas qual é a voz que ela mais teme, qual é a voz que você mais tem medo? Aí elas falam assim, quando a mamãe está brava. Gente, no mundo inteiro, no universo que essa criança carrega, a palavra, a voz da mãe brava, é um negócio que estremece o bichinho por dentro. E tem que estremecer mesmo, tá? Tem que estremecer, porque a voz da gente precisa ter uma autoridade de mexer, sacudir com as entranhas dos nossos filhos. Mas precisa também abençoar. Eu tenho recebido frequentemente casos com crianças, com as famílias me procurando, com terror noturno. Crianças que não estão dormindo, crianças que acordam assustadas, com pesadelo. E eu tenho falado assim, ô gente, tem alguma coisa errada nesse negócio, nessa narrativa, sabe por quê? Porque como assim pessoas cristãs que estão na igreja têm a bênção de Deus sobre suas cabeças e as crianças estão tendo episódios com as trevas? Não, eu não aceito isso. Eu não aceito o terror noturno de criança que está sempre ouvindo palavra, playlist de adoração. Tem alguma coisa errada. E aí eu quero ministrar se essa é uma realidade aí na sua casa. Se você é de Deus, libera palavras de bênção sobre os seus filhos. E está sempre abençoando com palavra, com canções, está sempre tocando louvor aí na tua casa. Não aceite o fato do seu filho acordar na madrugada com pesadelo. Não combina, gente. Como assim? A criança ela tem uma veia e uma sensibilidade profética e ela vai acessar o mal. Não, tem alguma coisa errada. Então, eu quero abençoar a sua vida para que você seja aquela receptora que vai receber da parte de Deus, mas que também vai entregar palavras de bênção. Aí, aqui no primeiro parágrafo, fala que a gente pode ter as marcas daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. E eu coloquei aqui, como que eu posso carregar a marca do nome de Deus? Né? Como esse texto do Salmo 67, na versão mensagem. Deus, marca-nos com a tua graça
Aí no texto da bispa eu falo assim, você está pronta para você poder carregar a marca de Deus. E eu coloquei aqui, como é que eu posso carregar a marca de Deus? A primeira, quero compartilhar as minhas com você para você ter as suas, tá? A primeira forma como eu posso carregar a marca do nome de Deus por onde eu for é trazer uma narrativa de bênção e não de maldição. Muritas, todas nós passamos por provações, todas. Seja no casamento, seja na finança, seja na maternidade, seja, às vezes, no nada. Porque eu já encontrei, eu mesma, olho em volta de mim, às vezes, e penso assim, gente, mas eu não tenho motivo para ficar triste. Por que eu estou triste assim? Aí eu invento dentro de mim, não, está amarrado, está repreendido. Aí esse espírito da gente poder olhar para dentro de si nesses pensamentos acelerados e criar. Eu já falei para vocês que todo final de ano eu tinha uma crise com o meu casamento, sozinho, gente. Edinho estava lá de boa. Teu marido nem sabe que tu está em crise, porque ele não está. Você quem criou. Aí a primeira coisa que eu quero carregar, a marca do nome de Deus, é naquilo que eu falo. Quando eu vou narrar, mesmo que seja uma situação de instabilidade, de desequilíbrio, quem que eu estou cultuando na minha fala? A quem? Ao problema, ao solucionador do problema, aquilo que eu vou profetizar, o que eu estou falando? Se eu estou com uma situação de diagnóstico, se eu estou com uma situação de alguma coisa quebrada, ou se alguma coisa de um acidente, a quem que eu estou exaltando na minha narrativa? A primeira coisa que me marca para eu poder trazer o nome de Deus como uma validação é a minha narrativa. A segunda é como eu posso manifestar o fruto do Espírito de Gálatas 22. Não, Gálatas 5, 22. Como é que eu posso fazer manifesto aqueles 9 atributos? Amor, paz, longanimidade, bondade, todas, temperança, todos aqueles. Você pode ler lá depois, Gálatas 5, 22, que fala sobre isso. A outra coisa, além de manifestar o fruto do Espírito, é eu poder levar paz em meio às guerras. Primeiro, as minhas guerras. Qual é a guerra que eu estou travando aqui dentro de mim? Às vezes secretas ou às vezes as guerras e batalhas que a minha família está vivendo ou que eu estou vivendo com alguém. Como é que eu posso levar paz? Porque o príncipe da paz, ele é o meu amigo. Ele é o seu amigo. Ele é a sua companhia. Ele é aquele que está aqui todas as manhãs. É aquele que fala com você. É aquele que te conduz a viver a verdade. Ele, o príncipe da paz, ele libera a paz sobre as guerras. E o bispo fala isso, né? Que a paz não é ausência de guerra. É você na guerra sabendo quem você é e o que Deus vai fazer. Então, que Deus abençoe você para que no meio da sua batalha você carregue a marca do nome dele por meio da paz, de você ser aquela que leve a paz. Outra coisa que eu posso levar a marca do nome do nosso Deus é crer no impossível, mesmo que seja sozinha. Ô, gente, deixa eu contar um negócio do meu coração para o de vocês, porque esse é o lugar que eu tenho aberto o meu coração. Às vezes, quando eu tenho um desafio espiritual dentro de mim, eu sempre procuro parceiras. Eu procuro amigas que vão comungar comigo a maluquice que está na minha cabeça. Adivinha? Eu não encontro. Ai, pastora, que loucura! Não, pastora, de novo, pastora, você não tem juízo? É isso que eu ouço. Eu não ouço com frequência assim, bora. Eu não faço ideia do que você está fazendo, mas eu estou com você. Não, raramente eu ouço. Edinho fala assim, vai primeiro, se der certo eu vou com você. E eles normalmente vêm, porque Deus valida. Mas deixa eu te contar sobre companhias. Você não vai ter companhias, eu entendi isso. O lugar profético e o lugar de você primeiro manifestar a palavra de bênção é um lugar solitário. Pelo contrário, ao invés de você ouvir palavras de bênção, você vai ouvir sobre os seus defeitos. Você é louca, você é muito agitada, você é muito barulhenta, você às vezes vai ouvir essas questões que as pessoas falam sobre você e pensa assim, meu Deus, não é isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir assim, quero pagar o preço com você, tá em jejum? Sobre o quê? Gente, isso não existe, existe. Eu estou procurando parceiras para poder chegar para mim e falar assim, pastora,
Bora aqui que eu quero orar e fazer um desafio em Deus pela tua vida, ou pela vida da minha família. Pastorato, eu quero me juntar a você para saber o que Deus anda falando. Ô, gente, isso não é um negócio comum, não nos ensinaram a viver isso. E, às vezes, esse lugar de crer no impossível é um lugar só seu. Começa só com você. Então, trazer a marca do nome de Deus é você crer no impossível, mesmo que você esteja fazendo isso sozinha. Mesmo que você não encontre amigas, parceiras, mesmo que, pelo contrário, ao invés de ouvir incentivo, você ouça crítica. Permaneça lá, porque você está levando e carregando o nome da marca do nosso Deus. E, por último, e o mais fofo de todos, é que quando eu tenho clareza que estou carregando o nome de Deus, é quando eu estou intencionalmente liberando bênção sobre a vida de pessoas que eu não estou recebendo absolutamente nada. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, o evangelho se tornou um lugar de lucro. Você só está aqui porque você está achando que vai receber algo de Deus, porque você entendeu um evangelho de troca. As pessoas acordam 5:30 da manhã porque elas têm uma demanda. Nós criamos um evangelho interesseiro. A gente abençoa, mas a gente pensa assim, vou abençoar porque vai que isso aconteça. Não, gente. A marca do nosso Deus é despretensioso. Você coloca em lugares que você não recebe nada em troca. Esses dias eu estava pensando como eu sou abençoada de ser pastora de crianças. Gente, quando a gente derrama sobre a vida das crianças, a gente não espera absolutamente nada em troca com elas. Nada. Elas não têm dinheiro, elas às vezes têm uma sinceridade sem filtro, às vezes elas falam que gostam ou não, elas estão ali, e ali é um terreno que você não tem projeção, no lugar onde a igreja se tornou um lugar, e sempre teve, de altar, de palco, em que vários ministérios vão passear lá. O Kids não, o das crianças não. E em muitas igrejas que eu vou, o Kids fica muito esquecido. Fica no fundo. Eu fui de uma igreja que muitos anos a gente vivenciava experiências com as crianças no fundo, no porão. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque as crianças, gente, a gente batalha para ter lugares nobres na igreja, né? Para elas. Mas deixa eu te contar, elas não estão preocupadas com isso, não. Elas estão preocupadas com o conteúdo espiritual que você carrega. Eu descobri ao longo do tempo, ao longo do meu ministério com crianças, que o que as crianças querem é até coisa colorida. Você pode até levar, elas amam. Mas mais do que isso, se você só tiver um garfo e uma faca e contar sobre a história de Davi e Golias, o que você tiver na mão é menos importante do que você tem dentro. Quando você disser assim, crianças, o meu Golias que eu derrubei essa semana foi o meu medo. Gente, o que as crianças nesse tempo esperam é um conteúdo de verdade, consistente. Então, que bênção que você tem recurso aí na nossa igreja, que bênção que a gente tem uma igreja com muitas crianças, mas o que eu tenho entendido é que o conteúdo sobre a marca do nome de Deus é muito maior que está dentro do que está fora. E para eu fechar, tá, gente? Não fechei ainda não. Compartilhar os feitos de Deus. Como eu posso carregar a marca do nome de Deus? Parando com esse negócio e esse discurso mentiroso que rouba você de que você é tímida, que você não sabe falar, que eu não sou tão boa. Não é mesmo. Não é boa, não. Não sabe falar mesmo, não. Mas Deus não está preocupado com isso, não, de você saber ou não. Inventaram que existe um tipo de retórica que se apresenta publicamente e é bem-vindo. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não está preocupado com a aparência. Deus não está preocupado se você é eloquente, se você usa palavras assim, o assado. Deus quer que você diga para o mundo o que ele tem feito com você. Ai, pastor, eu fico tão nervosa. Fica. E vai ficar. E por causa disso não vai falar? Vai, você vai falar. A marca do nome do nosso Deus precisa estar onde nós estamos. Nós estamos num tempo, bonitas, a gente tem a impressão de que o mal cresceu, né? Todo mundo que eu converso fala assim, meu Deus, esse mundo vai de mal a pior. Não vai não, gente.
Quando, na história da sua vida, você se viu nesse grupo? Você tinha um evangelho local, você tinha um evangelho com amigas, de gente que você conhecia. Onde, na história do mundo, do Brasil, da sua estação, da sua vida, você imaginar que você faria parte ou teria acesso a esse conteúdo de gente que começou tão pequenininha, com 5 pessoas, cinco mulheres, do Ministério de Crianças. Ô, gente, o Ministério de Crianças nas igrejas pensa que a gente é tiazinha boba que não sabe a Bíblia. A gente, mas a culpa é nossa, tá? Porque a gente não falou que a gente estuda, que a gente gosta de teologia, que a gente mergulha na palavra, que a gente olha para a história de Faraó, a gente se vê. Ninguém contou isso. Aí um grupo pequeno de mulheres que adoram e servem a Deus com crianças que ninguém vê, tá, gente? É o último ministério a ser investido, é o último ministério a ser visto. Se a gente não tem bispos e bispas que olham, a gente às vezes investe do nosso próprio dinheiro. E olha, deixa eu te dizer, e está tudo bem, porque a gente tem clareza de que o nome do nosso Deus está lá. Aí esse grupo de mulheres se reúne. Ô, gente, improvável era a gente ter um grupo de 50 mulheres, que para a gente já era absurdamente maravilhoso. Deus nos deu um grupo lá no WhatsApp, que eu acho que já passou de 1.000 mulheres, porque um entra e sai sem fim. Hoje nós somos 800 e tantas mulheres reunidas. Da onde que você imaginou que na sua estação da sua vida, com a idade que você tem, nesse dia 15 de novembro de 2025, a palavra seria proferida e declarada? Aí você vem me falar que o mal está vencendo? Eu não sei que mundo você está, não, bonita. Ai, gente, porque o mal está avançando, está de mal a pior. Essas agendas... Ô, gente, a agenda do céu é você acordar às 5h30 da manhã. Não. Como que fala a palavra? Disciplina o seu sono. Começa a avançar, começa a dizer para o seu sono que quem manda é você. Ah, não, mas eu fico muito cansada. Cansada de quê, bonita? O que você faz da vida? Ai, pastor, eu trabalho, eu tenho filho, eu faço tudo em casa. O que você faz no espírito? Porque a gente tem aprendido que a renovação das nossas forças não é porque você dorme, é porque você busca. Deus fala assim, ó, eu vou renovar as suas forças, vocês voarão como águias, voarão. Fala aí esse texto de Isaías, coloca aí, cadê a Luana que sempre me socorre? Fala aí, Adjane. Asas como águia, Isaías. Voarão com asas como de águia. Olha só, a palavra fala assim, renovar as forças, porque você vai voar com asas como águia. Ô, gente, a águia fica de brincadeirinha no ninho, eu sempre vejo ela com aquela cara enfesada dela, eu sempre acho que ela está pronta para atacar, se for preciso. Deus fez a gente como águias, e a gente não tem descanso para ficar em berço esplêndido, não. A gente tem descanso para poder se sentir forte, para poder declarar a palavra dele por onde a gente for. Mas fica mimizenta. Aí fica com medinho. Medinho de quê, meu Deus? Enquanto você fica calada, amordaçada, um monte de gente fica lá no inferno falando, gritando sozinha, parecendo que tem um arsenal de gente com ela. Não, gente. Você não vai terminar o seu mês de novembro sem declarar a palavra. Porque você, junto comigo, nós vamos tomar o compromisso de carregar a marca do nome de Deus aonde a gente for. Nós seremos as portas-vozes do céu. Nós seremos aquelas que vamos dizer assim, ai, meu pai, a geladeira estava quebrada, como a gente ouviu aquela linda falando, e do nada ela consertou e eu não precisei me preocupar em gastar dinheiro. Ô, gente, eu tenho me preocupado com uma coisa que eu quero compartilhar com você. Como é que tá as suas finanças com remédio? Porque eu não aceito gastar dinheiro com remédio. Eu não aceito. Eu aceito gastar dinheiro com viagens, com abençoar pessoas. Eu quero gastar dinheiro e investir naquilo onde Deus está. Gente, com todo respeito às medicações que a gente precisa usar, e eu creio que Sofia, inclusive, está no antibiótico esses dias, eu respeito e acho isso, mas quando eu olho a caixinha ali de medicação e eu fico pensando, meu Deus, mais uma vez, eu no hospital, o Sofia no hospital, o Edinho precisando de uma medicação. Gente, eu estou repreendendo esse espírito aqui em casa, não sei como que você está aí na tua,
mas eu quero carregar a marca do nome de Deus na minha saúde e na saúde da minha casa. Eu não quero gastar dinheiro com remédio, eu quero gastar dinheiro com saúde. Eu quero gastar dinheiro, investir dinheiro naquilo que Deus me deu. Então, eu estou orando por saúde aqui da hérnia que veio não sei de onde, estou orando pela saúde da Sofia, pela saúde de Edinho. E sim, a gente vai ter desconfortos e experiências com a saúde debilitada. Isso é natural da vida, da idade, vai chegando, vai aparecendo, sim. Mas nós não seremos essa que vamos narrar e dar vazão, e dar atenção, e dar projeção para a doença. Não. Nós vamos dizer que sim, a gente conseguiu comprar aquele medicamento, mas a gente vai declarar a cura que Deus vai trazer. Ô, gente, ou você crê ou você não crê. Ou você está aqui de verdade ou você não está aqui de brincadeira, porque eu não estou brincando. O grupo que está aqui está querendo ver Deus de verdade. A gente não está aqui para vocês rirem das minhas peripécias, não, que eu nem sei que vou te contar. Mas que bom que a gente acha graça uma da outra. Mas esse devocional é para você poder entender que Deus, ele é de verdade e ele precisa funcionar na sua vida. Deus quer te abençoar. Mas como que abençoa? Uma criatura que só fica falando mal das pessoas, fofocando, gastando tempo e investindo tempo, às vezes, que nem tem na vida alheia, a reclamar, ao invés de ver a coisa pelo lado do céu, olha pelo lado infernal. Ô, gente, vamos mudar a nossa narrativa. Deus está dizendo, eu quero te abençoar. A bênção do Senhor é sobre você. A bênção de Deus está sobre a sua cabeça. O Senhor vai te abençoar e te guardar. Vai fazer o rosto dele resplandecer sobre você e vai te conceder graça. Aí, olha para você. E você como? Só reclama. O seu momento de oração é só reclamação, lamento. Gente, vamos mudar? Vamos hoje louvar o nosso Deus, porque ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A Diane, acha para mim esse texto? Que ele já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Acha aí, eu acho que é Efésios ou Filipenses. Coloca aí para mim, aqui escrito. Coloca também lá no grupo. Existe uma bênção já decretada, declarada sobre você, mas não dá para liberar, porque tu tá muito chata. Que fase joadinha é essa tua? Não, bora sair dela. Efésios 1:3. Obrigada, gente. Efésios 1:3 diz isso, que tem uma bênção já preparada, liberada para você e para mim. Então, nessa manhã, eu quero te dizer que a parte de Deus é: eu te abençoarei. Mas a nossa parte é: a bênção que Deus me entregou, eu preciso passar adiante. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero declarar com o poder que o Senhor tem nos dado como filhas de um Pai maravilhoso, amoroso, em que nos deu a chance de saber que as nossas palavras declaradas têm o poder no reino espiritual. E nessa manhã eu quero declarar as bênçãos celestiais, todas elas, as que já foram conquistadas na cruz, para a vida de cada uma de nós. Senhor, na saúde, seja nas finanças, seja nos relacionamentos, seja na família, seja no trabalho, seja, Senhor, no momento do lazer, do descanso. E eu quero declarar as tuas bênçãos infinitas, as suas bênçãos incontáveis na vida de cada uma de nós. Senhor, nós nos desapegamos da mentira, do engano, do discurso de que a gente não fala, não carrega a marca do teu nome porque a gente não está pronta. Pronta para quê, meu Deus? Nos perdoe. Oh, meu Deus, nos perdoe, porque a gente não está pronta, a gente não vai se aprontar nessa terra. É no processo que a gente se apronta. Senhor, quantos de nós deixa de abrir a boca, deixa de ter uma boa oportunidade de compartilhar o que o Senhor tem feito, porque a gente entendeu um engano, uma crença limitante em dizer que nós não sabemos falar, que nós somos humildes. Que falsidade é essa nossa em nos esconder atrás de um enganoso discurso? Tira a gente dessa capa mentirosa, Senhor. Traz para fora a melhor versão de cada uma de nós. Senhor, muitas estão olhando para suas vidas e falar: pastora, mas eu vou falar o quê? Oh, Deus, revela para a gente aquilo que a gente ainda não viu.
A gente, às vezes, fica numa expectativa dos milagres tão absurdos. Mas estar aqui agora, respirando, é um milagre. Ter o ar que respiramos, saber que o nosso coração está bombeando aqui, está batendo, e a gente não está fazendo absolutamente nenhuma interferência. É a tua mão sobre a nossa vida. Senhor, toda a nossa corrente sanguínea se movimentando no corpo inteiro, e isso não está sendo controlado por nenhuma de nós. Senhor, olhar para o crescimento dos nossos filhos, saber que eles passam de fase. Senhor, é a tua mão milagrosa sobre nós, nos dar a oportunidade de te amar, olhando os nossos filhos. Olhar para aquilo que o Senhor nos deu ao longo desse ano inteiro. Oh, Deus, o Senhor constrange o meu espírito quando eu olho o meu 1º de janeiro de 2025 e vejo quantas coisas o Senhor revelou ao meu coração por meio do teu nome. Obrigada, Senhor. Eu quero te engrandecer pelas pequenas coisas, Senhor. Pelo ovinho frito que eu comi tantas vezes nesse ano. Por algumas vezes que eu não tinha condição de fazer algumas coisas e o Senhor me deu a possibilidade. Ou às vezes eu disse, não vai fazer, vai ficar quietinha. Senhor, algumas vezes que eu pude ficar quieta, às vezes achando que estava doente, mas na verdade o que eu estava era no teu colo. Oh, meu Deus, obrigada, porque cada mês desse ano de 2025, cada uma de nós tem o que falar sobre a tua marca, a marca do teu nome. Obrigada por cada bênção. E nós declaramos a tua bênção, declaramos palavras de bênção para pessoas que estão perto e longe de nós. Nós declaramos palavras de bênção aos nossos maridos, aos filhos, aos nossos pais, aos nossos irmãos. Senhor, declaramos palavra de bênção a quem trabalha com a gente. Declaramos palavra de bênção aos vizinhos que estão por perto. Nós declaramos palavra de bênção ao governo brasileiro. Nós declaramos palavra de bênção sobre líderes que estão acima de nós, nossos pastores, que nos suportam, nos alimentam. Obrigada. Nós adoramos o teu nome e te engrandecemos nessa manhã. E reconhecemos as tuas bênçãos sobre nós. E essa promessa maravilhosa de que o Senhor disse assim: a minha bênção sobre você é tão grande que quando você abrir a boca e abençoar alguém, eu estarei atrás de você, validando a bênção que você está liberando sobre o porteiro do teu prédio, sobre a moça do caixa do mercado, sobre aquela pessoa que está pedindo na rua, sobre aquela pessoa que a gente não tem contato. Quando você disser, filha, eu te abençoo, Deus te abençoe, eu valido a bênção que você está liberando. Mas eu também vou amaldiçoar aqueles que você amaldiçoa. Oh, meu Deus. Nós retiramos do reino espiritual toda palavra maldita que dissemos no calor das emoções, na meninice, na falta de maturidade. Nos ensina, Senhor, a olhar a tua bênção com respeito. A gente não respeita, Senhor, a tua bênção. A gente não respeita, Senhor, a validação do reino espiritual. Nos perdoe nessa manhã para a gente poder olhar a bênção que o Senhor nos dá todos os dias. E saber que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Obrigada pela confiança que temos. E não é porque a gente sente, e não é porque a gente vê, é porque a gente crê. Então, Deus, derrama sobre cada uma de nós a clareza da fé. Nós acessamos a fé nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Bonitas, tchau, que a gente tem hoje discipulado. Tchau, bonitas. Bonitas do YouTube, Deus te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Essa é a palavra de bênção de Números 6, 24 a 26. Que Deus abençoe você, bonita do YouTube.